Graça nós damos ao nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, os amigos e as amigas, o nosso abraço. Bispo Afonso Querubim, ao vivo, diretamente aqui de São Paulo, Santo Amaro, e estamos aqui ministrando o estudo bíblico sobre o Apocalipse. E nós vamos passar a ler o capítulo 4, que fala da visão do trono de Deus. Vamos começar pela versão João Ferreira de Almeida. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe, sárdio, e havia ao redor do trono arco-íris, semelhante à aparência a esmeralda. Vamos lá. João, ele foi arrebatado em espírito. Este arrebatamento, é claro que é um procedimento que somente o Pai, o Criador, pode fazer isso tornar-se uma realidade. O arrebatamento do Espírito. Existem várias interpretações para este fenômeno espiritual. Mas o que nós entendemos pelas Escrituras é que Deus, e que existe muitos mistérios neste ato do arrebatamento do Espírito. É como se Deus estivesse ali tirando ali o espírito da pessoa e transportando para outro local. Qualquer pessoa, qualquer teólogo, qualquer conhecedor das Escrituras, qualquer estudante da Bíblia, de escatologia, de teologia, tem várias deduções para isso. Mas o melhor é nós entendermos que é um mistério. Então, o que seria o arrebatamento do Espírito? Para nós entendermos, a revelação que Deus faz ao consciente da pessoa, ao espírito da pessoa. Porque o homem é uma unidade triúnica, trina, corpo, alma e espírito. Na semelhança de Deus, do Pai que se manifesta, o Deus que se manifesta no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, passamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, este Espírito, que é o sopro de Deus que tem em nós, é que está na compreensão nossa dentro das Escrituras, que tem a habilitação natural, espiritual, de se entrelaçar com o Pai, com o Criador, com aquele que nos criou, que nos formou, né? Então, João foi arrebatado e Deus revelou, então, a João as coisas que haveriam de acontecer. E aqui ele viu o trono onde está assentado aquele que foi constituído pelo Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se assentou no trono. Essa expressão, assentamento no trono, nós podemos ver lá em Hebreus. No capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. E o versículo 3 diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória, é a eterna imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se. Dentro das Escrituras, o verbo assentar, quando a Escritura diz que Nosso Senhor assentou-se à destra da majestade das alturas, isso significa que a obra foi terminada, a obra foi consumada. Aquilo que Jesus na cruz falou, ele disse assim, lá na cruz: tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando a Escritura vem e diz assim, que o Senhor assentou-se, quer dizer, obra consumada. Só que
não nos esqueçamos que o nosso Senhor, já nesta situação, já estava glorificado pelo Pai. Porque antes de ele ascender aos céus, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Então, João, ele viu o nosso Senhor glorificado. Por isso que aparece aqui nos versículos, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, que fala sobre arco-íris, né? Vamos repetir aqui. Vamos aqui na Bíblia Católica, versículo 2 do capítulo 4. Vamos lá. Imediatamente foi arrebatado em espírito no céu. Havia um trono, e neste trono estava sentado um ser. Quem estava sentado assemelhava-se a um aspecto de uma pedra de jaspe, quer dizer, brilho, né? Reluzência, de sardônica, um halo semelhante à esmeralda. Note bem, semelhante. Semelhante. No Apocalipse tem muito essa linguagem aí. Semelhante, que parece que vi algo parecido assim. Então, existem muitas analogias no Apocalipse. É igual aquela situação que quando o nosso Senhor, ele estava no Rio Jordão, quando ele estava no Rio Jordão, que ele acabou de ser batizado por João Batista, então, do céu soou a voz: Este é meu filho amado em quem me compraz. Presente no Rio Jordão, o Filho de Deus, presente. E em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, na cabeça de nosso Senhor. Note bem, forma corpórea de uma pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, porque se nós pegarmos o pé da letra, se nós considerarmos que o Espírito Santo desceu ali como se fosse uma pomba, então aí nós teríamos que admitir ali uma semelhança do zoroatrismo ou do madeísmo, que é a religião dos medas e persas, que utiliza muito animais como figuras de expressão espirituais dentro do zoroatrismo, madeísmo, que era uma religião muito famosa naquela época de Nosso Senhor, antes de Nosso Senhor, e também nos nossos dias. Ainda existe pessoas, aqui mesmo em São Paulo, eu conheci um homem que ele faz parte da religião do zoroatrismo, do madeísmo. Eu até conversei bastante com ele, um homem muito sábio nos conhecimentos de tudo, né? E eu fiquei assim estupefado, porque é difícil encontrar uma pessoa que tenha essa filiação religiosa do zoroatrismo, do madeísmo. Eu nem imaginava que ainda hoje existisse o zoroatrismo, o madeísmo, que era a religião dos medos e persas. Então, lá existia simbologia de animais, etc. Note bem, em forma corpórea de uma pomba. Então, você tem que prestar atenção que, às vezes, as pessoas fazem má interpretação das escrituras pelo fato de, quando a escritura fala assim, no caso do exemplo que eu citei, que o Espírito Santo estava presente ali sobre a cabeça de Nosso Senhor em forma corpórea de uma pomba. Mas o que se percebe na cabeça da maior parte dos cristãos do mundo, tanto os cristãos católicos quanto os evangélicos, eles, na mente, o Espírito Santo é uma pomba. Deu para você entender? Mas quando você presta atenção, está escrito na Bíblia, forma corpórea. Então, aqui, o João ele faz analogia. Olha, eu vi a visão com um brilho de esmeralda, pedra jaspe, sardônica. Não que ali estivesse, ele estava usando uma espécie de analogia ou metáfora, né? Fazendo uma linguagem metafórica para poder expressar. Vamos lá, versículo 4, versículo 4 aqui, não, 3. Agora na Bíblia da Almeida. Aquele que estava sentado era a aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sabe? E havia ao redor do trono arco-íris. Então, o que significa arco-íris? O arco-íris significa a aliança de Deus com os homens. Você sabe que Deus fez a aliança com Israel. A Bíblia fala muito sobre aliança. Aliás, a palavra aliança, ela tem uma conotação, ou vamos dizer assim, existem várias palavras nas Escrituras que concilia, como, por exemplo, aliança, ela concilia com a palavra pacto. Isso é interessante, principalmente você que gosta de ler a Bíblia, que gosta de conhecer a Escritura, eu vou falar aqui, é muito interessante.
A palavra aliança, ela tem a ver com concerto, ela tem a ver, também que eu tinha que escrever essas coisas que às vezes fogem da cabeça, ó, aliança, concerto, testamento e pacto. Essas 4 palavrinhas, elas são citadas dentro das Escrituras, que ela tem quase a mesma expressividade, o mesmo significado dentro do contexto bíblico. Aliança, concerto, pacto. E o que mais? A 4 palavrinhas aí. Eu falei aliança, testamento, concerto e pacto. Abraão. Mas Deus, ele fez um pacto com o homem, lá no Jardim do Éden. Quando ele chegou lá, que o homem pecou, ele disse assim, olha, entende? Deus fez um pacto com o homem. Uma promessa ali, um pacto, né? Então, você vai ver Deus fazendo um pacto com Noé, pacto com Abraão, com os patriarcas, com os profetas, e até mesmo com o rei. Você vai ver a aliança, pacto, concerto, testamento. Quando João viu aqui o arco-íris simboliza isso. A aliança, principalmente a aliança que Deus fez com Israel através da lei, e a aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Por isso que na Bíblia tem Antigo Testamento, Novo Testamento. Quer dizer, a antiga aliança, nova aliança. Antigo concerto, novo concerto. Antigo pacto, novo pacto. Deu para você entender? Vamos lá, meninos, vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer aí as Escrituras na sua profundeza. A Bíblia, ela é dividida em 2 partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas o mesmo nós poderíamos dizer, Antigo Concerto, Novo Concerto, Antigo Pacto, Novo Pacto, Antiga Aliança, Nova Aliança. Deu para você entender? Então, esse arco-íris que ele viu, simboliza a aliança que Deus fez com Israel e, posteriormente, conosco, a igreja, né? A igreja de nosso Senhor, Jesus Cristo. E o mar de vidro que ele viu simboliza o quê? Os povos, nações. Mar de vidro também, mar de vidro, para o nosso entendimento. Quando Deus mostrou o mar de vidro para João, ali na visão do grande trono, no nosso entendimento, seria o seguinte. Por exemplo, você pega um vidro, um espelho um para-brisa de carro. Você está ali, você está dentro do ônibus, aí tem aquela janelinha de vidro, você olha por ali, o vidro, você olha tudo que está no outro lado, não é isso? Então, o mar de vidro quer dizer que Deus, ele olha para nós do jeito como nós somos. Entendeu? Nada está escondido aos olhos do Pai, aos olhos do Criador, aos olhos daquele a quem haveremos de dar conta. Nada está escondido. Nada está escondido. Ele olha para nós. Imagine aí a multidão da terra, os povos da terra. Um mar de vidro. Quer dizer, se por exemplo, durante esse mar de vidro tiver esse óvulo aqui, ele vai ver. Se tiver um caderno, se tiver um microfone, se tiver um teclado, ele vai ver. Porque no mar de vidro, tudo se vê a mesma coisa que você está vendo. A paisagem através de um vidro, de um carro, vidro de um ônibus. Deu para você entender? Esse mar de vidro do qual o João viu ali, isso significa que o Pai, o nosso Pai, o Criador, ele olha para a humanidade como um mar de vidro. Não no sentido de ver. Esse mar de vidro quer dizer o seguinte, que ele vê tudo. Ele vê tudo que está em nós. Ele vê a perfeição e vê a imperfeição. Ele vê o nosso estado de coração contaminado pelo pecado e vê o nosso coração arrependido. Deu para você entender? Guarde isso aí, que isso é importante, hein? Isso é importante. Havia ao redor do trono 24 anciões. E o que mais, né? Os relâmpagos significa aqui o julgamento. O julgamento, né? A condição dele como juiz. Porque é assim que ele virá. Na segunda volta de Jesus, ele não virá mais como Salvador.
A primeira vez ele veio como Salvador, mas na próxima vinda ele virá como juiz para julgar as nações, para julgar o mundo, entendeu? E levar o seu povo para a glória, né? Vamos lá. Bíblia Católica, capítulo 4, versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, nele sentados. 24 anciões vestidos de vestes brancas, com as coroas de ouro na cabeça. Bom, vamos lá. 24 anciões. 24 anciões, nós poderíamos conjecturar o seguinte: significa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Eles assentados com obras que foram executadas no tempo da lei, obras que foram executadas no tempo apostólico pelos apóstolos de Cristo na igreja. Assentado significa obra. Vestes brancas, pureza, justiça de Deus. Deu para você entender? Vestes brancas, quando ele viu os anciões sentados, obra terminada. Aquilo que eu falei a respeito. Ele viu o rei assentado no trono. Capítulo 4 do Apocalipse. Ele assentado, quer dizer, obra consumada. Por exemplo, uma dona de casa, ela amanhece de manhã, ela faz o café, ela vai lavar prato, lava a louça, ela faz isso, faz aquilo. Quando ela se arruma, quando ela arruma a casa direitinho, tudo, ela se assenta no sofá, vai ver a televisão, vai ver o jornal. Ela se assenta por quê? Porque ela acabou as tarefas. Deu para você entender? Então, quando ele viu aqui os 24 anciões, simboliza os 12 tribos de Israel, simboliza os 12 apóstolos de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Vestido de vestes brancas, com uma coroa de ouro na cabeça, né? A coroa significa porque nós, povo de Deus, nós aqueles que fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós temos uma promessa. Aquele que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Jesus disse assim, ele nasceu, ele disse assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo e será coroado nos céus, no que nós conhecemos lá da boda dos cordeiros, né? Quando a igreja será galardoada, como diz Paulo lá em Coríntios, sobre o galardão em Efésios também, sabe os galardões. Então, essa coroa da vida, que é a salvação nossa, nós haveremos de receber nos céus, como diz aqui, né? Ó, anciões vestidos de vestes brancas, do trono saiu um relâmpago de vozes de trovões, e diante do trono ardiam sete tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que nós conhecemos como candelabro, né? Que existe na sinagoga dos judeus. O candelabro que existia lá no templo, que fora ordenado por Deus, aquele templo de tenda, que foi o chamado tabernáculo, que simbolizava o nosso corpo, que simbolizava a presença do Criador no santuário terrestre, que é o nosso corpo. E nesse santuário foi orientado por Deus para se fazer ali o candelabro, que simbolizava os 7 Espíritos de Deus. É uma profundeza, cada tema que tem aqui nesse capítulo aqui é um tema para ficar a noite toda, uma vigília de profundezas inescrutáveis das Escrituras. Esse capítulo 4 aqui fala da majestade do nosso Salvador. Coisa maravilhosíssima, pessoal. Havia ainda diante do trono um mar límpido, como de cristal. Diante do trono, ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos, de frente e atrás. Esses animais com olhos, né? Isso aí já foi também descrição feita por Ezequiel. Ezequiel também viu esses animais, né? O primeiro animal vivo semelhava-se a um leão. Bom, o leão, vamos lá. Para resumir, né? Isso aqui é a profundeza. Leão. Nós sabemos que as tribos de Israel, elas tinham um símbolo de animais. Os costumes das nações antes de Israel, as nações lá dos egípcios, dos caldeus, dos sumérios, eles tinham muitas coisas ligadas, tudo deles é baseado em animais. Eles tinham esse costume de colocar assim, simbolizando uma família, um animal. Você vê que hoje no Brasil, por exemplo, aqui, os times de futebol sempre eles colocam um animal como símbolo, né?
Vamos trazer, por exemplo, a sua memória aí, o time do Corinthians aqui em São Paulo, qual é o animal que eles colocam lá? Um gavião, não é isso? Já lá no Rio de Janeiro, o Flamengo, o símbolo do time do Flamengo é um urubu, não é isso? Um urubu. Aqui tem o time do Santos também, aqui na Baixada Paulista, o símbolo é um porco. E assim vai. Desse jeito, era na antiguidade também. As tribos de Israel, elas tinham, cada tribo, que eram 12 tribos, tinha um animal como símbolo. E a, a, a tribo de Judá, que foi a tribo que deu a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, o símbolo dessa tribo de Judá era um leão. Por isso que a Bíblia fala, o leão da tribo de Judá, referindo-se ao nosso Salvador. E nesta visão aqui, João viu, o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. Um leão. Então, esse leão, segundo os estudiosos da Bíblia, ele é descrito lá no livro de São Mateus. Lá no livro de São Mateus, Mateus que ele escreveu, né, que são 4 evangelhos. Foram muitos os evangelhos, né? São muitos evangelhos. Eu estou pesquisando os outros evangelhos, viu? Eu quero dizer aqui, diante de vocês, que eu estou lendo outros evangelhos, os conhecidos, e alguns que foram tirados pela Igreja Católica, porque tinha outros evangelhos e foram retirados. Evangelhos que falam coisas interessantíssimas, que eles chamam de apócrifos, que eles dizem que não foram inspirados. Né? Eu estou lendo outros evangelhos. Mas no cânon sagrado, todos nós cristãos sabemos que existem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele escreveu para os judeus, apresentando Jesus como o Messias, o prometido, assim como os judeus esperavam. Marcos, ele apresentou Jesus aos romanos como o general invencível em todas as batalhas. O evangelho de Lucas, do médico, o doutor, que tinha mais aqui, o Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus como a sabedoria do Pai. E João, ele já foi uma especialização, já foi um evangelho específico, um evangelho especificamente para os cristãos, para aqueles que tinham já intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os 3 evangelhos que são conhecidos como sinóticos, esses evangelhos têm semelhanças de narrativas, por isso que são chamados evangelhos sinóticos. O evangelho de São João, ele já é um evangelho que mostra a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra que Jesus é Deus desde o seu primeiro versículo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse evangelho foi designado aos cristãos, a nós, apresentando Jesus como Filho de Deus para nós. Então, quando o João viu aqui na ilha de Patmos, ele viu, vamos repetir aqui, o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. Então, o livro de Mateus. O segundo, um touro. Um touro. Quer dizer, o touro, referindo-se ao evangelho de Marcos, né? Porque Marcos ele escreveu, apresentou Jesus para os romanos, ele apresentou como um general imbatível em todas as batalhas, porque os romanos eles eram aguerridos, eles eram uma nação, um império de guerra, eles promoviam batalhas campais para tomar cidades, para invadir, para dominar. Então eles tinham no conceito da mente deles, já tinha aquela coisa de querer ter alguém que dirigisse-os nesse aspecto de comando, né? de comandar. Então, Marcos apresentou Jesus para esses romanos como um general. Deu para entender? Então, por isso que ele viu aqui a visão, o touro significa isso, né? Significa isso aí, fazendo uma espécie de uma analogia. E tem aqui, o terceiro tinha um rosto como de um homem, quer dizer, de um homem, mostrando Jesus como filho do homem. É o caso de Lucas, né? Lucas, ele apresentou Jesus como a sabedoria do Pai para os gregos, como filho do homem. E vamos lá para o quarto animal que João viu aqui. Semelhante a uma águia em pleno voo. Então, ele viu o quarto animal. Esse quarto animal, águia, que é uma ave, simbolizando que o nosso Senhor, ele veio
Ele veio do céu e depois ele partiu para o céu. Entendeu? E João fala isso, né? Mostra que ele é do Pai, veio do Pai, entrou no nosso meio, constituiu o reino de Deus aqui na terra e depois assumiu o trono lá em glória e breve voltará para levar o seu povo escolhido, né? Agora vamos ao versículo, vamos lá, versículo 8, né? 8. Versículo 8 na Bíblia do Almeida. Versículo 8 na Bíblia do Almeida, é que aqui ficou, eu peguei aqui uma versão aqui que ficou meio escondida os números. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor, por dentro, estava cheio de olhos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Muito interessante. Vamos repetir esse versículo aqui, que isso aqui é muito interessante. João, na contemplação do trono, na visão do trono, ele viu também aqui, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Você nota que lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Deus chamou Isaías para trazer a mensagem profética de restauração para o povo de Israel, Deus se manifestou a Isaías numa visão, como nós podemos ver ali no tempo do rei Uzias. Deus se manifestou e Isaías teve essa visão, né? Ele foi chamado por Deus, pelo Yahvé, pelo Criador, Pai, para que ele fosse profeta de Israel. E ele teve essa visão, ele viu essa visão semelhante a essa aqui, entendeu? Semelhante a essa. Agora, é interessante, aquele que era, o que é e o que há de vir. Aquele que era, o que é, o que há de vir. Muito interessante, esses são os 3 tempos do verbo, porque você sabe que o verbo, ele tem os 3 tempos, passado, presente e futuro. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar a nação de Israel, dos egípcios, Deus incumbiu Israel de fazer essa tarefa dificílima, e ele fez uma pergunta para o Pai. Ele pergunta assim: vem cá, Senhor, quando eu chegar lá para o povo de Israel, eles vão perguntar quem mandou eu fazer esse trabalho? O que eu vou dizer para eles? E Deus, então, Pai, Yahvé, Criador, Deus de Israel, chegou para Moisés e disse assim: diga que eu sou, enviou a vós. Olha que interessante. Quando o Senhor disse, eu sou, enviou a vós, que é exatamente na conotação etimológica da palavra Yahweh, no original, Yahweh, o nome do Pai, né? Yahweh, é uma expressão dos 3 tempos, entendeu? Dos 3 tempos do verbo. O nosso Pai, ele foi, ele é e sempre será Deus. Então, isso aí derruba toda a incredulidade do ateu, do materialista, do racionalista, daquele que diz que Deus não existe. Porque antes do ateu existir, o Senhor já existia. Ele era, ele é e sempre será o Pai, o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, o Deus de justiça, de Jeová de Signu, Jeová, estou usando aqui os termos catalogados pela teologia, mas nós sabemos que esse nome não é um nome de Deus, né? Jeová, isso aí é um nome que foi adicionado, que foi colocado no meio, né? O mais certo é você considerar o Yahweh, entendeu? O Yahweh, que dá a expressão do eu sou. Eu sou. Ele foi, ele é e sempre será Deus. Você sabe que Satanás, quando ele consegue incredulizar o coração de um homem, ele consegue persuadir o homem a praticar o maior pecado do mundo, que é a incredulidade. Porque quando Satanás consegue
persuadir o coração do homem a não crer nas palavras de Deus, a não crer no plano de salvação de Deus, então ele conseguiu fazer que o homem cometa o maior pecado, porque a incredulidade é o maior pecado que produz todos os demais pecados. Quando ele consegue conscientizar o homem de que Deus não existe, então ele consegue uma façanha muito terrível no coração do homem, né? Vamos lá. Bíblia Católica diz assim: não cessa, ou não cessavam de clamar dia e noite, Santo, 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 Senhor, o dominador, o que era, o que é e o que há de vir. E cada vez que aqueles animais rendiam glórias, honras e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e dispunham suas coroas diante do trono. Quando João viu aqui os anciões se prostrando, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, significa que podemos ver aí realidades espirituais no mundo futuro da igreja. Significa que na presença do Rei há louvores, tributos de honra e de glória. Você sabia que existem seitas no Brasil que ensinam que Jesus não deve ser glorificado? Uma das seitas terríveis que existem no Brasil, chamada Testemunhas de Jeová, que foi fundada por Charles Taze Russell, Rutherford. Essa seita que foi criada no século passado nos Estados Unidos e que tem um segmento de milhões de fiéis nos Estados Unidos. E o Brasil seria a nação onde tem o maior número de adeptos da seita de Charles Taze Russell, Rutherford. Eles dizem que Jesus Cristo não é para ser glorificado. Mas nesta visão, você vê de uma forma claríssima que diante do trono os anciões estavam prestando. E tinha também querubins também, anjos querubins. O anjo querubim é o anjo de muita presença na presença do Pai. É um anjo brilhante, é um anjo tremendo que fica na presença do Pai. E eles estavam também juntos, rodeado, o nosso Salvador, rodeado, porque o nosso Salvador, ele está em glória, ele está glorificado. Ele está glorificado. Ele é maravilhoso. Se nós pudéssemos ver a olho nu, com certeza aconteceria conosco como aconteceu com João, que caiu por terra, por ver tanta maravilhosidade. Tenta você olhar para um sol. Claro, seria impossível. Se você tentar fazer isso, se você olhar para um sol durante 1 minuto, com certeza você vai ter problemas sérios. Você vai ter problemas muito sérios se você fizer isso. Você vai ter problemas seríssimos se você fizer isso aí. Na sua visão, no seu comportamento de visão. Entendeu? Porque não tem como. A não ser que você seja transformado. A igreja glorificada no Cordeiro de Deus, pelo Cordeiro de Deus, a igreja glorificada, ela terá habilitação, como diz Paulo em Coríntios, que nós o veremos face a face. Então, nós não vamos ter dificuldade de olhar para Jesus depois de nós sermos glorificados. Quando nós estivermos com os corpos incorruptíveis, como Paulo fala lá no capítulo 15 de Coríntios, que a igreja de Jesus, aqueles que estiverem vivos serão transformados em anjos, corpos incorruptíveis. E aqueles que estiverem aguardando a ressurreição, diz a Escritura que eles ressuscitarão como anjos para estar com o Senhor nos céus para sempre. Então, nesta condição, nós não teremos nenhuma dificuldade, que nós vamos estar na mesma dimensão de glória com o nosso Salvador. Agora, nós, nesse corpo físico, nós não conseguiríamos fitar os olhos nos olhos de nosso Salvador. Além de ele ser santo, puro, resplandecente, nós não iríamos, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo.
Então, nós não ficaríamos com condição física de contemplar. Mas depois de transformados, como está escrito, aí sim, nós o veremos face a face. Jesus será glorificado pela igreja, não somente pelos 24 anciões que representa a antiga lei e a nova lei. O antigo concerto, o novo concerto. O antigo pacto feito pelas 12 tribos e o novo pacto feito pelos 12 apóstolos. O Antigo Testamento feito pela nação de Israel, os 12 tribos de Israel, que formam a nação, e os 12 apóstolos que formam o início da igreja e o corpo inteiro do nosso Senhor. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Agora, o último versículo, aqui na Bíblia do Almeida, diz assim: digno és, Senhor nosso, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Graças a Deus, né? Se você ler o Evangelho segundo escreveu São João, está escrito lá, né? Conciliando no paralelismo com esse versículo aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu falei aqui sobre o verbo, quando a voz soou, o que era, o que é e o que há de vir. É os 3 tempos do verbo. Existe uma dúvida muito grande entre o coração dos céticos, coração dos incrédulos, quanto à divindade de nosso Senhor. Aqueles que não acreditam de que Jesus Cristo é Deus e que confrontam e que até afirmam que Jesus Cristo, como diz as pretensas testemunhas de Jeová, seita falsa, fundada pelo Charles Taze Russell, que diz que Jesus é o filho principal de Deus. Eles se baseiam lá em Colossenses, que fala que Jesus Cristo é o princípio da criação. Mas quando Paulo, ele fala de nosso Senhor, o Salvador, como o princípio da criação, ele está querendo dizer que ele é o primeiro. Que ele é o primeiro, não que ele não existisse antes da criação. Porque o Evangelho segundo escreveu São João, ele é diferente dos 3 evangelhos. E os 3 evangelhos que são sinóticos, que são mensagens, ensino de Cristo semelhantes, mostram o nascimento virginal do Salvador. Já o Evangelho segundo escreveu São João, que é os evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos, Lucas, são sinóticos. Nesses evangelhos você vai ver Jesus nascendo de uma virgem, Jesus na sua vida terrena, Jesus como filho do homem, Jesus sentindo dores, Jesus chorando, Jesus entrelaçado com os homens. A vida de Nosso Senhor aqui como filho do homem para trazer a salvação. Já João, ele, desde o primeiro versículo do seu evangelho, ele traz a pré-existência eterna de Jesus. Olha o que eu falei aqui, é muito forte. O que eu falei aqui é muito forte. Vamos reler aqui o último versículo do capítulo 4 de Apocalipse? Vamos aqui na Bíblia Católica, vamos lá. Último versículo. Aquele que se assenta... Não é aqui, não. Desculpa. Tu és digno, nosso Deus, de receber a honra. Tu és digno, Senhor Deus. Senhor Deus. Aqui está se dirigindo a Jesus Cristo, assentado no trono. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória, a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Por que Jesus é o verbo? Quando João fala que Jesus, no princípio era o verbo, quer dizer, passado, andando past. O verbo estava com Deus, presente contínuo no inglês, presente do indicativo no português.
o verbo era Deus. Eternidade. Você quer dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então você vê aí os 3 tempos do verbo, referindo-se ao Salvador, referindo-se ao nosso Salvador. A preexistência eterna está expressa no Evangelho segundo escreveu São João. Eu e o Pai somos um. Os fariseus, né? Que eram contra o nosso Salvador, eram contra Jesus, eles queriam acabar com a ministração dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E teve um momento que Jesus chegou para paralítico, né? Chegou para o paralítico e disse: perdoados te são os teus pecados. Os fariseus, que eram atrelados aos ensinos de Moisés, que se achavam santarrões, se achavam os sacerdotes bonitos do momento, eles eram aqueles homens que ostentavam sabedoria, que ostentavam orgulho, né, religioso, se achavam os mestres da lei. Eles eram assim. E entre eles pensaram assim: poxa, como pode esse homem aí, esse homem nazareno, perdoar pecado? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Isso eles, no pensamento deles, de uma forma conjunta, eles pensaram desse jeito. E o nosso Senhor, que conhece a intenção dos corações, ele diz assim: o que arrazoais entre vós? Dizendo: quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Aí o nosso Senhor perguntou para eles, perguntou assim audivelmente, perguntou: o que é mais fácil? Dizer a esse paralítico: perdoado te são os teus pecados? Ou dizer para esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Se os fariseus fossem responder essa pergunta de Nosso Senhor, a primeira pergunta, Jesus perguntou: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Então, vamos lá, a primeira resposta. Se eles fossem responder isso para Nosso Senhor, eles não fariam isso, porque eles já tinham consciência de que quem perdoa pecado é Deus. E mandar o paralítico andar, eles não tinham esse poder. Então, eles ficaram em silêncio. Aí Jesus chegou e disse assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, eu vou mandar esse paralítico andar e ele vai sair andando. E foi o que aconteceu. Ele já tinha falado para o paralítico, o nosso Senhor já tinha falado para o paralítico: perdoados são os teus pecados. Então ele falou assim: paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Então, a partir desse momento, os fariseus decidiram matar Jesus. Não, esse homem tem que morrer. Porque esse homem acabou com a nossa religião, acabou com a nossa reputação, acabou com o nosso sacerdócio, acabou com a nossa fama religiosa, acabou com a nossa ostentação religiosa, acabou com a nossa pirâmide religiosa, acabou com tudo. E decidiram matar. Porque o que aconteceu ali? 2 fenômenos aconteceram ali, naquele momento. O Senhor operando o milagre, mandando o paralítico andar, e, sobretudo, mostrando para os fariseus que ele era Deus, porque ele perdoou o pecado do homem. Então, eles tiveram que, obrigatoriamente, aceitar, na real, que Jesus é Deus. Se nós fôssemos falar nesse assunto que nós entramos aqui agora, aí é uma vigília, né? Amanheceu o dia. Amanheceu o dia. Mas, para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, sabe, porque existem muitas pregações agora no nosso dia, as igrejas, seitas, que estão dizendo, que estão falando, né? que já não acredita que Jesus é Deus, de tanto ouvir a mentira do diabo, de tanto ouvir conversas dos fariseus, dos saduceus, das seitas falsas, das heresias, das apostasias, porque você sabe que nós estamos vendo o tempo da apostasia, né? O que é apostasia? Afastamento da sã doutrina. O que é a sã doutrina?
Escritura, Bíblia. Sã doutrina está aqui, ó. Ninguém pode pegar um estatuto de doutrina, como tem na maioria das igrejas. O estatuto de doutrina diz uma doutrina santa está aqui, olha. Aqui é o estatuto de doutrina. Olha, a mulher não pode andar de cavalo. Olha, a mulher não pode andar de bicicleta. A mulher não pode andar... Eu estava lendo um estatuto de uma igreja famosa aqui em São Paulo, que eu sou muito curioso, né? Estatuto de doutrina. Aí eu peguei e fui ver. Estatuto de doutrina. Aí diz que a mulher não pode andar de bicicleta, não pode andar de moto, não pode andar de cavalo. E se a mulher está lá no interior de uma cidade que não tem automóvel, não tem transportes comuns, só tem animal, só tem um cavalo, só tem alguém com uma moto, a mulher está esperando o neném, deu as dores, ela precisa ir para a maternidade. E aí? Ela não pode andar de moto, ela não pode andar de cavalo. E aí? Vai dar à luz a criança aonde? Deu para você entender? Então, essas coisas você tem que fugir disso. Você tem que sincronizar-se com as Escrituras, viu? Essa é a doutrina real. O ensino real está aqui, ó, na palavra de Deus, Bíblia, Escritura. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós prosseguiremos o estudo bíblico do Apocalipse. Próximo encontro nosso será sexta-feira, no horário das 9 da manhã. Sexta-feira, 9 da manhã, nós prosseguiremos o estudo bíblico do Apocalipse, seguindo o capítulo 5. Nós estamos aqui em Santo Amaro, na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 527, primeiro andar. Tá? Bispo Afonso Querubim, nós estamos aqui no plantão espiritual de atendimento, tá? Eu quero dar um alô especial, essa parte depois nós vamos separar, né?